O destino cruel da filha mais rejeitada da família foi selado no momento em que seu pai a enviou para limpar o chiqueiro fétido de um fazendeiro que juravam ser amaldiçoado. Mas esse castigo se revelou a semente de um amor impossível. Você lembra de um tempo em que a honra de uma família valia mais que a felicidade de uma filha? Naquela pequena e poeirenta comunidade rural, nos anos em que o sol parecia mais quente e o trabalho mais duro, os Mendes eram conhecidos pela prosperidade de seus campos de milho e pela beleza das 3 filhas. Bem, pela beleza de 2 delas. Se você valoriza histórias de redenção e justiça que florescem nos lugares mais improváveis, deixe seu like agora mesmo. Diga-nos de qual cidade está assistindo para sabermos até onde essa história chega e, claro, se inscreva para não perder o que vem a seguir. O patriarca, Elias Mendes, era um homem forjado pela ambição e possuía uma obsessão doentia por aparências. Suas filhas mais velhas, Esther e Regina, eram retratos de graça campestre, com cabelos loiros que pareciam absorver a luz da manhã e modos gentis que agradavam a qualquer pretendente. Amélia, contudo, era o reverso silencioso e doloroso. Ela não tinha o brilho nos olhos das irmãs, nem a cintura fina que o pai exibia como troféu. Seus ombros eram largos demais para os vestidos de chita, e a espinha, marcada por uma cicatriz de queimadura antiga da infância, a fazia andar sempre curvada, como se tentasse desaparecer no próprio chão batido. Enquanto Esther e Regina recebiam pretendentes e planejavam casamentos vantajosos, Amélia era relegada às tarefas invisíveis, aquelas que não exigiam exposição, como costurar meias velhas e coar café nas sombras da cozinha. A necessidade, porém, tem um cheiro mais forte que a vaidade. Naquela safra, uma praga repentina havia devastado a colheita de Elias, deixando-o com dívidas urgentes. Havia apenas uma fonte de renda rápida na vizinhança. A fazenda do Rio Seco, administrada pelo recluso Jeremias Venceslau. Jeremias era um enigma para a aldeia. Vivia a 3 léguas da cidade, em uma terra que parecia sugar toda a luz, dedicada quase exclusivamente à criação de porcos. Uma atividade que, embora lucrativa, era considerada indigna para os padrões de Elias. Jeremias era um homem grande, com uma barba espessa de sal e pimenta que engolia metade do rosto e olhos que não sorriam. Diziam que ele havia perdido a esposa e os filhos em um incêndio devastador anos antes, e desde então vivia em um isolamento amargo, tratando os porcos como sua única companhia. Ninguém se atrevia a trabalhar para ele por muito tempo. O cheiro, o trabalho e a aura de tristeza do fazendeiro afugentavam qualquer empregado. Elias precisava de alguém que fosse forte e que não se importasse com a sujeira, mas principalmente precisava de alguém cuja ausência não manchasse o prestígio da família. A escolha foi imediata e cruelmente lógica. Amélia. Naquela manhã de segunda-feira, o ar pesado de fumaça de lenha queimada pairava sobre a casa. Elias chamou Amélia à frente da sala, onde Esther e Regina observavam com sorrisos de superioridade mal contidos. Você irá para a fazenda do Rio Seco, disse Elias, a voz cortante como palha seca. Jeremias precisa de alguém para limpar os chiqueiros, e ele pagará bem. Você voltará todas as noites, mas deve estar lá ao amanhecer. Amélia sentiu o estômago revirar. O chiqueiro. O lugar mais sujo, o trabalho mais humilhante, reservado para a filha que ele menos prezava. Mas havia uma faísca de algo mais. Trabalho, dinheiro, uma chance de estar longe do olhar opressor do pai. Esther riu levemente, cobrindo a boca com a mão. Tome cuidado para não trazer a doença dos porcos, Amélia. E Regina acrescentou, com falsa preocupação. Quem vai querer se casar com uma moça que cheira a estrume,
Amélia não respondeu. Apenas pegou a sacola de pano onde guardava sua única muda de roupa de trabalho e um pedaço de sabão caseiro. A viagem até a fazenda de Jeremias foi silenciosa, feita na carroça de feno que Elias usava para transportar adubo. Ele não a levaria em um veículo limpo. Ao chegar, sentiu a diferença no ambiente. A terra de Jeremias era mais escura, e a brisa que soprava trazia o odor inconfundível de amônia. Fermentação e melaço de porco. A casa, feita de pedras escuras, parecia parte da colina. Elias empurrou Amélia para a frente da casa, onde Jeremias aguardava, parado como um tronco retorcido. Ele vestia roupas de brim grosso e sujo, e seus olhos, que pareciam ligeiramente avermelhados, eram profundamente fixos. Ele cheirava a fumaça antiga e a suor. "Aqui está", disse Elias, apressado. "Ela fará o serviço." Amélia. Ela é forte, não tem medo de sujeira. Jeremias não respondeu a Elias. Ele apenas analisou Amélia, que mantinha o olhar fixo nos próprios pés, envergonhada. Amélia sentiu o peso daquele olhar, mas percebeu que não era um olhar de julgamento como o de seu pai ou de suas irmãs, mas de curiosidade silenciosa, quase de avaliação técnica. Ele demorou mais do que o necessário, e quando finalmente falou, sua voz era grave e rouca, como pedras rolando em um rio seco. "O serviço é pesado. Você não vai chorar?" Amélia levantou os olhos, pela primeira vez encarando o homem. Seus lábios secos se moveram. "Não, senhor, eu não choro." Jeremias acenou uma vez, um movimento mínimo de cabeça. Ele tirou um par de botas de borracha surradas e gastas de trás de um balde. "São grandes, mas ajudam. O curral é para lá." Elias se despediu rapidamente, aliviado por ter se livrado do cheiro e da presença da filha indesejada no mesmo ato. Amélia ficou sozinha com Jeremias, sob o sol forte. O curral dos porcos era um espetáculo de desordem. Havia 4 grandes baias, onde mais de 50 porcos brancos e rosados chafurdavam alegremente no lamaçal. O cheiro era avassalador, uma mistura potente de fezes, urina e terra úmida. Milhares de moscas zumbiam no ar quente. Amélia mal conseguiu respirar nos primeiros minutos. Seu corpo, acostumado apenas com tarefas domésticas leves, protestou imediatamente. Jeremias deu a ela um forcado enferrujado e um balde de metal. "Você vai separar a palha podre, jogá-la no monte de composto e depois lavar os pisos de pedra. 3 vezes ao dia, água fresca. Os porcos gostam de limpeza. Os porcos gostam de limpeza." A frase soou irônica, dado o ambiente, mas Amélia percebeu que havia um cuidado inesperado na voz de Jeremias quando falava dos animais. O primeiro dia foi uma tortura física e emocional. O peso do forcado fez seus braços doerem em poucos minutos. O lodo grudava em suas calças e nas botas folgadas. Ela estava suada, o cabelo grudado na testa, e o odor parecia ter penetrado sua pele, seu paladar. Em casa, ela sempre foi a desajeitada. Ali, a desajeitada tinha que ser forte. Ao meio-dia, o sol estava no zênite. Amélia estava exausta e sentou-se na beira de um bebedouro vazio, tentando recuperar o fôlego. O silêncio da fazenda era interrompido apenas pelos grunhidos dos porcos. Jeremias não estava por perto, mas ela sentia a presença invisível dele. De repente, uma sombra se projetou sobre ela. Jeremias estava parado, segurando um pedaço de pão escuro e um pedaço de queijo. "Coma", disse ele de forma seca. "Você não vai conseguir terminar se cair de fome." Amélia pegou o alimento com as mãos sujas, hesitando. A comida era simples, mas nutritiva. Ela percebeu que ele não a estava observando com escárnio, mas com uma espécie de paciência estoica. Ele próprio estava comendo, sentado a poucos metros de distância, observando os porcos. "O que o senhor faz?" Amélia perguntou, quebrando o silêncio. "Eu observo", ele respondeu sem olhar para ela.
Porcos são mais honestos que gente. Amélia guardou essa frase. Ela era uma verdade que ressoava em seu próprio coração. Ela mastigou o pão, sentindo a energia retornar lentamente. Depois do breve almoço, ela voltou ao trabalho com um vigor renovado, determinada a não dar a Jeremias ou ao seu pai o prazer de vê-la desistir. O trabalho dela exigia mais do que força. Exigia paciência para lidar com os animais curiosos que constantemente tentavam enfiar o focinho no caminho do forcado. À medida que o sol começou a baixar, tingindo o céu de tons alaranjados e cinzas, Amélia conseguiu limpar as 2 primeiras baias. A terra úmida e fétida deu lugar ao piso de pedra, que ela lavou com baldes de água até a lama escorrer para o fosso de escoamento. Quando Elias retornou para buscá-la, no crepúsculo, ele fez uma careta ao se aproximar. Você está imunda, Amélia. O cheiro de porco vai estragar a carroça. Jeremias saiu da sombra da casa. Ela trabalhou bem. A aprovação de Jeremias, mesmo que mínima, atingiu Amélia com mais impacto do que qualquer elogio que seu pai já havia lhe dado. Elias apenas balançou a cabeça, impaciente. Jeremias entregou a ele o pagamento do dia, uma quantia substancial, que silenciou as críticas do fazendeiro. No caminho de volta, o silêncio de Elias era pesado de desprezo. Você vai tomar banho no celeiro antes de entrar. Não quero que contamine a casa. Amélia sabia que ele estava se referindo não apenas ao cheiro, mas a ela mesma. Naquela noite, sob o céu estrelado, Amélia esfregou a pele com o sabão caseiro, sentindo a ardência e a dor muscular em cada movimento. Quando finalmente deitou em seu colchão fino no canto da cozinha, ela sentia o corpo quebrado. Mas pela primeira vez em muito tempo, sua mente estava livre da pressão de ser uma filha Mendes. Ela era apenas Amélia, a limpador de chiqueiros, e amanhã ela voltaria. As semanas seguintes se estabeleceram em uma rotina brutal e silenciosa. Amélia chegava antes do sol e partia depois dele. A pele de suas mãos engrossou em calos duros. O sol bronzeou seus braços e ela aprendeu a ignorar o cheiro. Aos poucos, ela começou a prestar atenção nos detalhes da fazenda do Rio Seco e no fazendeiro Jeremias. Ele era um homem de poucas palavras, mas de grande atenção. Ela o via tratar cada porco com uma mistura de rigor profissional e carinho silencioso. Ele lhes dava nomes, não nomes de gente, mas descritivos como mancha, orelha torta e gêmeos. Ele nunca gritava, mas os animais o respeitavam. Amélia começou a entender a lógica por trás da sujeira. O chiqueiro, embora fedorento, não era descuidado. Era apenas um trabalho em escala industrial, mantido por um único homem. Um dia, enquanto despejava água para os animais, ela tropeçou em uma pedra e o balde pesado caiu, molhando seu vestido. As lágrimas vieram de frustração, não de dor. Ela estava exausta. Jeremias apareceu imediatamente, sem fazer barulho. Ele não a repreendeu. "Está difícil hoje?" Ele perguntou, sua voz surpreendentemente suave. "Sim, está", ela admitiu, sentindo-se envergonhada. Ele pegou o balde. O peso dela não é só a água, é o que trouxeram de casa. Amélia olhou para ele, chocada pela profundidade inesperada daquela observação. Ele havia notado a tristeza que ela tentava esconder sob o esforço físico. "Você se esforça demais para ser perfeita, Amélia. O chão do chiqueiro nunca será perfeito", ele disse, olhando diretamente nos olhos dela. "A sujeira é a natureza deles. A sua força não precisa ser um castigo." Naquele momento, Amélia viu que a reputação de homem amargo e recluso escondia uma sensibilidade aguda. Ele via a dor e não apenas o trabalho. A partir daquele dia, a relação entre eles mudou sutilmente. Eles não tinham longos diálogos, mas havia uma comunicação que não dependia de palavras.
Amélia começou a perceber os sons da fazenda, o ritmo da vida de Jeremias. Ele acordava muito antes dela, cuidava da ordenha e preparava o melaço. Certa tarde, ela estava limpando uma pilha de ferramentas enferrujadas, tentando decidir o que podia ser recuperado. Jeremias se aproximou com uma caixa de madeira. Seu pai diz que você é boa em costura e remendo, disse ele. Não sei se isso se aplica a metal. Amélia sorriu pela primeira vez em semanas. Talvez sim. Nos dias seguintes, Amélia começou a consertar as pequenas coisas da fazenda. Ela afiou facas cegas, remendou arreios e lubrificou dobradiças. Ela era detalhista e paciente, e Jeremias a observava. Ele nunca a agradecia com palavras vazias, mas ela sentia a gratidão no aceno de cabeça e na maneira como ele passava a lhe dar tarefas que exigiam inteligência e não apenas força bruta. Amélia, que em casa era tratada como um estorvo, na fazenda do Rio Seco era uma colaboradora valiosa. Ela havia descoberto que no meio do cheiro forte de porcos e lama, havia um espaço de dignidade para ela. O isolamento de Jeremias permitia que ela fosse ela mesma, sem a necessidade de competir com a beleza de suas irmãs. O cheiro que a cidade condenava era para Amélia o odor da liberdade. Em uma tarde excepcionalmente fria, Amélia estava alimentando os leitões, pequenos e famintos. Ela se inclinou e o broche de prata que prendia sua gola, um presente de sua mãe que ela guardava como um tesouro, caiu na lama densa. Ela se desesperou, procurando com as mãos. O broche era seu único elo com a ternura que havia perdido. Jeremias, que estava consertando o telhado do celeiro, desceu apressado ao ouvir o som abafado de seu lamento. O que foi? Ele viu a angústia em seu rosto. Perdi o broche. Está aqui. Ele se ajoelhou sem hesitar na lama fria, enfiando a mão no lodo fétido. Seus dedos grossos e fortes tatearam a sujeira. E em poucos segundos, ele encontrou a pequena joia. Ele a limpou cuidadosamente com um pedaço de pano limpo que tirou do bolso e a entregou a Amélia. O broche reluzia, estranhamente brilhante contra o fundo escuro de suas mãos sujas. Amélia olhou para ele, seus olhos úmidos. Obrigada, Jeremias. Ninguém faria isso por mim. Jeremias levantou-se, limpando o lodo das mãos na calça. Ele a encarou com aquela intensidade silenciosa. Eu faria, ele disse, sem emoção aparente, mas com uma firmeza que era um bálsamo para a alma ferida de Amélia. Naquele momento ela percebeu que a rejeição que ela carregava desde a infância, o rótulo de a feia ou a inútil, não existia nos olhos dele. Ele via a mulher que trabalhava duro e que valorizava pequenos tesouros. O contraste entre a frieza de sua família e o calor inesperado desse homem solitário era um choque emocional. Amélia sentiu um rubor subir pelo pescoço. Pela primeira vez, ela sentiu que estava sendo vista, verdadeiramente vista, não apesar de sua aparência ou de sua tarefa suja, mas por causa de quem ela era na essência. Ela começou a pensar sobre o fazendeiro de uma maneira que ia muito além da relação patrão-empregada. O silêncio deles foi preenchido com a compreensão mútua. Amélia pegou o broche e suas mãos se tocaram brevemente. A aspereza e o calor da pele dele transmitiram uma sensação de segurança que ela nunca havia experimentado. Ela sabia que estava entrando em um território perigoso. O fazendeiro solitário e amaldiçoado não era apenas seu patrão. Ele estava se tornando seu porto seguro. A sujeira e o odor da fazenda do Rio Seco haviam limpado paradoxalmente a névoa de sua tristeza e estavam permitindo que algo novo e assustadoramente real nascesse entre eles. Ela só não sabia como essa estranha flor sobreviveria à escuridão que os cercava. Ela sabia que Elias, seu pai, jamais aprovaria que a filha que ele considerava inútil se apaixonasse pelo recluso da cidade.
Ao voltar para casa naquele dia, ela não sentia mais repulsa pelo cheiro de porco em suas roupas, mas sim uma lembrança constante da presença forte e protetora de Jeremias. Ela estava suja, mas estava completa. A inocência estava dando lugar a uma coragem que ela não sabia que possuía, e essa coragem a levaria a confrontar não apenas os preconceitos de sua família, mas também o medo que ela sentia de se permitir amar novamente. O que o futuro reservaria para a filha mais feia e o fazendeiro solitário, que trocavam olhares carregados de entendimento em meio ao chiqueiro, era um mistério que apenas o tempo revelaria. Ela estava disposta a descobrir, mesmo que isso custasse tudo o que ela tinha. O que o futuro reservaria para a filha mais feia e o fazendeiro solitário, que trocavam olhares carregados de entendimento em meio ao chiqueiro, era um mistério que apenas o tempo revelaria. Ela estava disposta a descobrir, mesmo que isso custasse tudo o que ela tinha. O custo começou a ser cobrado no momento em que ela cruzou o portão da propriedade de Elias, seu pai, naquela tarde. O cheiro de porco não era mais um fardo, mas a prova de sua dignidade recém-adquirida, e isso era inaceitável. Elias estava sentado na varanda, a sombra das parreiras cobrindo seu rosto tenso, e ele a observou de cima a baixo. Não era apenas a sujeira que o incomodava. Era a falta de miséria nos olhos dela. A filha, que ele havia tentado quebrar com a humilhação, parecia agora mais forte, mais inteira do que nunca. Elias não precisou de palavras. Seu desprezo era um idioma universal naquela casa. Ele apenas apontou o nariz e fez um som gutural de repulsa, um som que ela havia escutado a vida inteira. A filha, pela primeira vez, não baixou o olhar. A senhora Marta, sua mãe, aproximou-se apressada, trazendo um lenço perfumado como se o ar estivesse envenenado. Você precisa se lavar imediatamente. Este odor é repugnante. Vão pensar que você dormiu no curral. Ela deu de ombros, um gesto pequeno, mas revolucionário. Eu dormi muito bem, mãe, e o cheiro de suor e trabalho é honesto. Marta recuou, assustada com a audácia. Seus olhos se encontraram com os de Elias, trocando o pânico mudo que dizia que a filha inútil estava se rebelando. Elias levantou-se pesadamente, sua presença dominadora. Ele a encurralou na porta da cozinha, sua voz baixa e sibilante. Aquele recluso Jeremias está colocando ideias na sua cabeça. Eu te mandei para lá para limpar o esterco, não para buscar sermões sobre honestidade. Você vai cumprir sua tarefa, pegar seu pagamento e não vai mais trocar sorrisos com aquele homem. Não trocamos sorrisos, pai. Nós trabalhamos, ela respondeu com uma calma que a surpreendeu. Mas a mentira era incompleta. Havia trocado olhares, silêncios e uma cumplicidade que valia muito mais que qualquer sorriso. Elias apertou os punhos. Eu sei o que está acontecendo. Você acha que ele vai te querer? Acha que vai te tirar daqui? Ele é amaldiçoado, a cidade inteira diz. Um homem que vive isolado porque a própria terra não o aceita. Fique longe dele. A ameaça era clara, mas o medo ancestral que a paralisava parecia ter se dissipado no vapor quente e úmido do chiqueiro. Ela subiu os degraus em direção ao quarto, sem responder, deixando Elias com sua raiva impotente. No quarto, em vez de se apressar para lavar a sujeira, ela cheirou as próprias mãos. O perfume salgado e terroso da fazenda, misturado com o leve aroma de feno e a presença sutil de Jeremias, era seu novo elixir de coragem. No dia seguinte, a rotina já não era mais sobre o trabalho, mas sobre a espera. O sol nascia alto sobre o rio seco, e o ritmo da enxada e da vassoura era apenas o prelúdio para o momento em que Jeremias se aproximaria da cerca para falar sobre o tempo, o crescimento dos leitões ou a próxima colheita de milho. Ele a encontrou perto do poço, onde ela estava enchendo os baldes para lavar o chão de concreto do depósito de ração. O som da água sendo içada era o único ruído além do grito ocasional de um porco faminto.
Você está mais silenciosa hoje, disse Jeremias, encostado na moldura de madeira, seu semblante sério. Ela parou de puxar a corda. Meu pai, ele percebeu que estou menos infeliz. Jeremias deu um sorriso melancólico. A infelicidade é mais fácil para eles, não é? Quando você está triste, você é previsível. Quando você encontra alegria em meio ao chiqueiro, isso os confunde. Sim, ele me proibiu de conversar com você. Ele esperou, observando-a. Ela não desviou o olhar. A proibição não tinha surtido efeito. Pelo contrário, havia injetado urgência no relacionamento que mal começava. Jeremias, a voz dela era um sussurro, misturando-se ao vento. Por que as pessoas dizem que você é amaldiçoado? O ar pareceu ficar mais pesado. Jeremias olhou para o chão, onde a poeira fina se assentava. Ele levou a mão ao rosto, tocando a barba grossa. Ele nunca falava sobre isso. O silêncio era sua armadura contra o julgamento da cidade. Mas a transparência da filha, a forma como ela o olhava sem nojo ou pena, exigia uma resposta, mesmo que parcial. É uma história antiga, disse ele finalmente, sua voz áspera, sobre a terra, sobre o que aconteceu aqui, na fazenda, anos atrás. Eles precisam de uma razão para manter distância, e uma maldição é uma razão conveniente. Ela o incentivou com os olhos. Minha esposa e meu filho, eles se foram. Há 10 anos. Uma febre estranha, que a cidade achou que vinha da terra, do rio. Eu fui o único que sobrou. E como a terra continua a prosperar sob meus cuidados, eles acreditam que eu fiz um pacto, que eu sou o preço que a terra cobra pela fertilidade. É tolice, claro, mas a tolice se agarra mais forte que a verdade nesta região. A filha sentiu o peso da dor dele, uma dor que não era diferente da sua, embora as circunstâncias fossem distintas. Ela sentia o peso do desprezo de Elias. Ele carregava o peso da dor e da superstição da cidade inteira. Eles não veem você, Jeremias. Eles só veem a lenda. Ele levantou o rosto e, naquele momento, a distância entre o fazendeiro recluso e a filha rejeitada desapareceu completamente. Ele andou até ela, parando a uma distância respeitosa, mais íntima. E você? O que você vê? Ela podia sentir o cheiro de suor limpo, de couro e de terra. Não havia nojo, apenas reconhecimento. Eu vejo um homem que cuida de sua terra e de seus animais, e que não tem medo da sujeira. Eu vejo alguém que não me julga pelo meu rosto. O toque foi inevitável e quase acidental. Ao passar por ela para pegar a corda do poço, sua mão roçou o ombro dela. Era um calor breve, mas eletrizante. Uma promessa não verbal de que a solidão de ambos poderia estar chegando ao fim. O chiqueiro, com seu cheiro forte e seu trabalho incessante, tinha se tornado o palco da mais inesperada e profunda conexão. Eles estavam unidos pelo exílio e pela coragem de buscar a dignidade onde ninguém mais ousava procurar. A filha sabia que não podia mais voltar atrás. A atração por Jeremias era um rio caudaloso que a arrastava para longe da margem segura, mas hipócrita, de sua antiga vida. Ao voltar para casa naquela tarde, ela enfrentou Elias com uma determinação fria. A conversa com Jeremias havia solidificado a compreensão de que a verdadeira maldição não era a lenda urbana, mas o cativeiro emocional imposto por sua própria família. Elias tentou interrogá-la sobre os detalhes da fazenda, tentando pescar alguma evidência da decadência de Jeremias, mas ela respondia com monossílabos, mantendo o olhar firme. Ele sentiu o poder escorrer por seus dedos. A humilhação não estava funcionando, estava libertando. Eu sei que você está se apegando a ele, Elias grunhiu. Mas eu vou arrancar esse apego pela raiz. Ele tentou negociar a única coisa que sabia que a atingiria: o trabalho. Eu vou pagar o que te devo e você vai ficar em casa. Você tem irmãs para ajudar aqui. A filha balançou a cabeça. Não, pai.
O acordo é por 3 meses. Eu vou cumprir o acordo. Eu preciso do dinheiro. E eu preciso do trabalho. O trabalho era a desculpa. A necessidade era Jeremias. A tensão dentro da casa se tornou insuportável, mas ela persistia. Cada dia de trabalho era uma vitória contra a opressão. E cada momento com Jeremias era uma revelação. Ele começou a lhe ensinar sobre a terra, a diferença entre as sementes, como cuidar da saúde dos animais. Não eram apenas lições de fazenda, eram lições de valor, de paciência e de como algo valioso pode florescer a partir da lama e do esforço. Eles compartilhavam refeições rápidas sob a sombra de um velho carvalho, pão e queijo que ela trazia, café forte que ele preparava. Nesses momentos de silêncio compartilhado, a feiura autoimposta e a maldição pública se desvaneciam, restando apenas 2 seres humanos, aprendendo a respirar livremente na presença um do outro. A inocência que ela carregava estava se transformando em um amor silencioso e resistente. Um amor que eles sabiam que teria que lutar para sobreviver. O inverno estava chegando, e com ele, a necessidade de tomar decisões que mudariam o curso de suas vidas para sempre. A pressão de Elias era apenas o começo. O verdadeiro teste seria se a filha mais feia teria a força para escolher a felicidade sobre a conformidade, e se Jeremias, o recluso, permitiria que o amor vencesse o medo de ser novamente abandonado pela vida. Ela pensou que a lama do chiqueiro era o fim de sua dignidade, mas foi ali que o amor brotou, desafiando a crueldade de sua própria família. Você lembra de um tempo em que as aparências ditavam o destino, e uma jovem chamada Júnia, marcada pela rejeição de seus pais, encontrou no isolamento de uma fazenda a única alma que enxergava sua verdadeira luz, o fazendeiro, Jeremias. Se esta história ressoa em seu coração, se você acredita que a bondade sempre supera a maldade, deixe o seu like agora. Comente de qual cidade está assistindo para sabermos até onde a força de Júnia viajou. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar o desfecho deste amor improvável. O inverno chegou à fazenda de Jeremias como uma sentença de reclusão. O vento assobiava através das frestas do celeiro e a geada cobria o chão, transformando o barro em placas escorregadias e cortantes. Aquele era o tempo da espera e do recolhimento, mas para Júnia e Jeremias era o tempo da inevitável proximidade. O trabalho no chiqueiro não cessava, mas era feito agora com maior urgência para que pudessem se refugiar no calor da pequena casa. Eles não podiam mais se limitar a breves conversas sob o carvalho. O frio os forçava a compartilhar o calor do fogão a lenha. Júnia passava a tarde no interior da cabana, limpando, organizando o estoque de lenha e, sem que ele pedisse, preparando as refeições com um cuidado que Jeremias havia esquecido que existia. Ele a observava de soslaio, a luz bruxuleante da lamparina destacando a curva de seu pescoço enquanto ela remendava um saco de grãos. Sua pele já não estava pálida de vergonha. Ela tinha o brilho da saúde conquistada pelo esforço e pela paz interior. A mão que antes Jeremias via, sempre suja de lama, agora segurava a da agulha com delicadeza. A feiura não sumira, claro, mas a tristeza que a tornava repulsiva tinha se dissipado, revelando traços que eram, na verdade, comuns, mas agora iluminados por uma beleza interna rara. Uma noite, enquanto Jeremias se aquecia em frente ao fogo e Júnia lhe servia uma tigela de sopa grossa, o silêncio deles foi quebrado por um tremor. Não era o vento. Era a própria alma de Jeremias que parecia se desfazer. Ele pousou a tigela, os olhos fixos nas chamas. Aquele momento não era sobre sementes ou porcos. Era sobre o futuro que Júnia estava inconscientemente tecendo ao seu redor, e o medo que isso gerava. Eu sou um homem que vive nas sombras, Júnia,
Ele disse, a voz áspera como a casca do carvalho. As pessoas me deixam. Elas sempre deixam. O isolamento não era apenas uma escolha, era uma defesa. Ele revelou a ela, pela primeira vez, os detalhes da tragédia que o havia transformado em recluso. O abandono cruel de sua noiva anos antes, que havia levado consigo não apenas seu coração, mas também uma parte significativa das terras de sua família, deixando Jeremias afundado em dívidas e desonra. Aquele golpe havia ensinado a ele que a intimidade era a arma mais perigosa de todas. Júnia ouviu tudo, sem interromper, sem demonstrar pena, apenas uma compreensão profunda. Ela sabia o que era ser abandonada, ser considerada inútil. Ela moveu-se para perto dele, sem pressa, o cheiro de fumaça e pinho emanando dela. Ele esperava um conselho ou uma promessa vazia. Em vez disso, ela estendeu a mão e tocou a dele, que estava rugosa e fria. Suas mãos não eram diamantes, mas de trabalhadores que entendiam a dor um do outro. Eu não vou te deixar, Jeremias. Ela sussurrou, a voz firme, apesar da pouca idade. Eu já fui abandonada por quem deveria me amar. Sei o que é a solidão. Eu não busco riqueza ou terras, busco apenas um lugar onde eu não precise me sentir envergonhada por respirar. Eu encontrei esse lugar aqui, neste chiqueiro, limpando o lixo. Não por você me amar, mas por você me permitir ser. A sinceridade dela desarmou a muralha que ele construíra por anos. Ele segurou a mão dela com força. Naquele aperto, o medo de Jeremias confrontava a resiliência de Júnia. A revelação marcou uma mudança. Eles eram agora cúmplices de um destino que sabiam ser incerto. Enquanto isso, na casa de Elias, a ausência prolongada de Júnia começou a gerar murmúrios e, pior, irritação. Elias tinha um plano para usar a situação de Júnia para conseguir favores com vizinhos ricos. Um plano que dependia dela estar imediatamente disponível para ser exibida como a filha prestativa. Ele enviou o filho mais velho, Tobias, um rapaz preguiçoso e invejoso, com ordens claras para trazê-la de volta, ou pelo menos para investigar a situação na fazenda de Jeremias. Tobias chegou à fazenda no meio de uma tarde fria, encontrando Jeremias e Júnia alimentando os porcos lado a lado. A cena era doméstica demais, íntima demais para o gosto de Tobias. Ele viu Júnia rindo de algo que Jeremias havia dito. Uma risada aberta e sem pudor que ela jamais ousava ter em casa. Tobias não precisou de mais provas. Ele não via a felicidade. Via a rebeldia e a apropriação indevida de sua irmã inútil. Jeremias, ao ver a expressão hostil de Tobias, soube que a trégua havia acabado. O mundo exterior estava batendo à porta. Seu coração disparou, lembrando-o do quanto era perigoso ter algo a perder. Tobias foi direto ao ponto, com a arrogância herdada do pai. O pai exige seu retorno imediato, Júnia. Ele não pode mais tolerar seu desinteresse pelas obrigações da família. Júnia deu um passo à frente, sua face suja de fuligem, mas seus olhos fixos e claros. Diga ao meu pai que minhas obrigações estão aqui, e que se ele quiser me ver, ele que venha até este chiqueiro, disse ela, apontando para a lama com dignidade. Tobias ficou perplexo. A filha mais feia e calada estava o desafiando. Ele tentou intimidá-la com ameaças sobre a honra da família, mas Júnia permaneceu inabalável. Jeremias, observando o confronto, viu a força que ele mais temia e mais admirava em Júnia. Ele interveio, falando com a calma de quem possuía a terra. Eu contratei Júnia, Tobias. Ela está executando um trabalho essencial para minha propriedade. Ela só sairá se for a vontade dela. A autoridade tranquila de Jeremias, o fazendeiro recluso, era mais potente do que o berro de Elias.
Tobias, frustrado, foi embora, levando consigo a notícia de que Júnia não apenas se recusava a voltar, mas estava sendo defendida por Jeremias, o que era, na visão de Elias, uma afronta imperdoável. Aquele era o ponto de não retorno. Júnia e Jeremias haviam declarado silenciosamente guerra ao conformismo e à tirania de Elias. A tensão se instalou, densa como o nevoeiro da manhã. Eles sabiam que Elias viria. Eles só não sabiam quando, nem com que ferocidade. Eles se prepararam para lutar, armados apenas com a verdade de seu amor nascente, escondidos entre o cheiro forte do feno e o calor fraco da lareira, enquanto o inverno apertava seu abraço gélido sobre a fazenda. O teste final estava a caminho. Ela pensou que a vida seria sempre submissão e desgraça, depois de ser marcada como a mais feia. Mas foi no cheiro da lama e na solidão do fazendeiro que ela descobriu a verdadeira liberdade. Você lembra de um tempo em que a honra familiar era a moeda mais valiosa e o valor de uma mulher era medido pela beleza de sua face e pela utilidade de seus braços? Naquela fazenda isolada, a força de Júnia, a filha que foi enviada para limpar o chiqueiro, e a dignidade silenciosa de Jeremias, o fazendeiro solitário, estavam prestes a colidir com a tirania de Elias, o pai que só via nela um fardo. Se você está acompanhando esta história de amor e resiliência, deixe o seu like agora, comente de qual cidade você está assistindo e se inscreva no canal para não perder o desfecho dramático que está por vir. A noite após a partida frustrada de Tobias foi longa. O vento da montanha assobiava pelos vãos das tábuas do celeiro e o cheiro de feno seco, misturado ao calor do corpo de Jeremias, era o único conforto que Júnia encontrava. Eles não dormiram. O ar estava carregado de uma certeza brutal. Elias viria. A ameaça não era mais abstrata, tinha o peso das palavras raivosas de Tobias. Júnia estava sentada perto da lareira, a mesma que Jeremias acendia nas noites frias, observando as sombras dançarem na parede. Ela não tremia de medo da surra, pois já estava acostumada a ela. Ela tremia de medo de perder o que tinha encontrado, um lugar onde era vista. Jeremias estava ao lado dela, afiando lentamente uma velha faca de caça, o som metálico riscando o silêncio. Ele não olhava para a faca, ele olhava para o fogo, os olhos perdidos em memórias que Júnia não ousava perguntar. Ele era um homem de silêncios profundos, mas agora o silêncio entre eles não era de afastamento, e sim de cumplicidade. Era uma preparação mútua para a tempestade. Eles sabiam que a briga seria sobre mais do que apenas a reputação da família. Seria sobre propriedade. Na mente de Elias, Júnia era dele, e Jeremias a havia roubado. Quando Júnia finalmente quebrou o silêncio, sua voz era baixa, mas firme, sem o tom lamentoso que a caracterizava na casa do pai. Por que o Senhor me defendeu, Jeremias? Por que não me entregou? Ele parou de afiar a faca e a pousou cuidadosamente na mesa. Ele se virou para ela, e a luz bruxuleante da lareira iluminou a aspereza de seu rosto. Porque você não é um objeto, Júnia, e ele não tem o direito de levá-la. Ele me tirou muito na vida, mas não vou deixá-lo tirar o meu direito de escolher quem trabalha na minha fazenda, e nem o seu direito de ficar onde você é tratada com dignidade. A palavra dignidade ecoou na cabana. Júnia sentiu um nó na garganta. Ninguém nunca havia lutado por sua dignidade antes. Ela era sempre a responsável por envergonhá-la. Ela era sempre a causa da desonra. Os dias que se seguiram foram de uma calma tensa. Eles não se afastaram da fazenda. Jeremias a instruiu a ficar perto da casa, e ele, mesmo supervisionando os trabalhos mais pesados no campo, mantinha-se sempre à vista. A rotina deles se tornou um balé de confiança e dependência.
Ao entardecer, após Júnia terminar de limpar os chiqueiros, tarefa que ela ainda fazia com o mesmo vigor de antes, mas agora com um novo senso de propósito, eles se sentavam juntos para jantar. Júnia cozinhava feijão e carne seca, usando ervas colhidas no pequeno jardim que ela havia começado a cuidar perto da casa, provando que suas mãos, por mais que cheirassem a porco e esterco durante o dia, podiam criar beleza. Foi durante uma dessas refeições, enquanto a neblina da tarde envolvia as montanhas, que Jeremias revelou um pouco mais sobre sua reclusão. Ele falou sobre a esposa que havia perdido anos atrás para a doença, sobre como a fazenda, que antes era vibrante, havia se tornado um túmulo de lembranças, e como ele havia se fechado, incapaz de suportar a perda. Ele não estava apenas falando de sua dor, estava abrindo uma janela para Júnia, mostrando que, por trás da fachada austera, havia um homem quebrado que estava sendo lentamente remendado por ela. Você chegou aqui e trouxe vida de volta, Júnia. Você não trouxe só a limpeza para o chiqueiro, você trouxe a limpeza para este lugar e para a minha alma. Júnia respondeu com a sua própria verdade, falando sobre o peso de ser a filha feia, a forma como suas irmãs a evitavam e o desprezo constante do pai. Eles descobriram que suas cicatrizes, embora diferentes na origem, eram igualmente profundas. O amor deles cresceu não apesar das suas dores, mas por causa delas. Era um amor construído na base sólida da vulnerabilidade compartilhada e da rejeição mútua que sofreram do mundo exterior. Eles eram dois exilados que encontraram refúgio um no outro. A paz foi brutalmente interrompida no final da semana seguinte. Era meio-dia. O sol estava fraco e Júnia estava recolhendo roupas secas do varal improvisado atrás da casa, o aroma de sabão de cinza pairando no ar. Ela ouviu o barulho antes de ver. Não era o som de um carro solitário, mas sim o motor de 2 veículos e o trotar pesado de cavalos. Elias não veio apenas com Tobias. Ele trouxe reforços. Jeremias estava no celeiro, ajeitando as ferramentas. Ele saiu correndo ao ouvir o grito de Júnia, que havia reconhecido a voz rouca e autoritária do pai. Elias desceu de um caminhão empoeirado, acompanhado por Tobias e 2 homens robustos contratados para fazer o serviço pesado. As irmãs de Júnia, Clarice e Dalila, também estavam presentes, sentadas no banco do caminhão, observando o espetáculo com uma mistura de repulsa e mórbida curiosidade. A presença delas era a pior ofensa para Júnia, pois significava que Elias estava fazendo daquilo um evento público, uma lição de moral para toda a família. Jeremias se posicionou na porta da cabana, uma silhueta imponente contra o fundo escuro da madeira. Sua postura era de desafio, mas seu rosto estava calmo. Elias se aproximou, o rosto vermelho de raiva reprimida. Ele estava armado, não com uma arma de fogo, mas com a autoridade que ele acreditava ter sobre sua filha. Isso é minha propriedade, Jeremias. Você está roubando. Estou aqui para pegar o que é meu e não vou deixar que um recluso faça pouco de mim na minha própria comunidade. Elias gritou, sua voz carregada de veneno, e apontou para Júnia. E você, aberração, volte para casa agora antes que eu a arraste pelo cabelo. Júnia, no entanto, não recuou. Ela saiu de trás de Jeremias e encarou o pai pela primeira vez na vida sem abaixar o olhar. O cheiro de porco e a força recém-descoberta pareciam envolvê-la como uma armadura. Ela não era mais a menina aterrorizada. Ela era a mulher que havia encontrado valor no lugar mais improvável. Não sou sua propriedade, pai. Eu não volto. Eu não sou mais Júnia, a feia. Eu sou Júnia, a contratada de Jeremias. E sou livre. A declaração atingiu Elias com a força de um soco. Ele não esperava resistência, muito menos retórica. Ele avançou, mas Jeremias deu um passo à frente, bloqueando-o. O dinheiro não te compra tudo, Elias. Júnia é livre para ir ou ficar, e ela escolheu ficar. Saia da minha terra. O fazendeiro era mais velho,
mas a aura de respeito que ele carregava fez os capangas de Elias hesitarem. A tensão era palpável. O confronto físico parecia inevitável e Jeremias estava pronto. Foi Júnia quem resolveu a situação, não com violência, mas com uma arma que Elias não sabia como combater. A verdade. Ela deu mais um passo, ignorando Jeremias, e parou a menos de 1 metro do pai. O Senhor me mandou para cá para me punir, para me envergonhar. O Senhor me tirou a dignidade, mas o Senhor falhou. Foi aqui, limpando o esterco, que eu encontrei a mim mesma. O Senhor pode me bater, me arrastar, mas a vergonha não está mais em mim, está no Senhor. Elias cambaleou com as palavras. O ódio em seus olhos não diminuiu, mas o poder sim. Ele percebeu que Júnia era inatingível. Ele não podia mais controlá-la pelo medo ou pela humilhação. Tobias tentou intervir, gritando sobre a desonra, mas Elias o mandou calar. Ele olhou para Jeremias, depois para Júnia e finalmente para suas outras filhas, que assistiam em choque. A derrota de Elias não foi física, foi a perda total de sua autoridade sobre Júnia. Ele se virou, subiu no caminhão e, sem dizer mais uma palavra, ordenou que todos fossem embora. Apenas o barulho dos motores e o cheiro da poeira levantada ficaram para trás. A liberdade tinha um som alto e fedorento, e Júnia a abraçou completamente. Eles estavam sozinhos novamente, mas agora a solidão da fazenda era a sua fortaleza. Jeremias tocou o ombro de Júnia, um gesto de profunda admiração e alívio. A guerra estava longe de ter acabado, mas a batalha mais importante, a da dignidade de Júnia, havia sido vencida. Eles precisavam agora decidir o que fazer com a nova vida que haviam conquistado e com o amor que florescia, isolado e forte, entre o cheiro forte de porcos e a promessa do futuro. Eles se retiraram para dentro, sabendo que o mundo lá fora esperava o momento certo para julgá-los. Mas pela primeira vez, eles estavam prontos para enfrentar qualquer coisa, juntos. Ela foi enviada para ser humilhada no pior lugar da fazenda, mas o fedor do chiqueiro foi o aroma do seu florescer. Você lembra de um tempo em que as aparências valiam mais do que o caráter e como a vida de uma jovem determinada e um fazendeiro rude se cruzaram no lugar mais improvável? Enquanto continuamos essa história de amor e resiliência, não se esqueça de deixar o seu like, comentar de qual cidade você está assistindo e se inscrever no canal para não perder a próxima história. O barulho do caminhão de Elias se extinguiu lentamente na estrada de terra, levando consigo o último resquício de medo e de domínio. A poeira laranja, agitada pela partida violenta, começou a assentar-se sobre os campos secos, tingindo o ar daquela tarde quente. O silêncio que se seguiu era pesado, um vácuo onde antes havia gritos e ameaças, e agora apenas o grunhido constante e familiar dos porcos preenchia a ausência. Jeremias e Júnia permaneceram parados por um longo momento, o corpo ainda tenso pela adrenalina, mas a alma estranhamente leve. A vitória tinha cheiro de suor, lama e, surpreendentemente, paz. Eles se moveram lentamente para dentro da casa, a sombra do alpendre oferecendo um pequeno alívio do sol inclemente. Não havia necessidade de muitas palavras. Ambos sabiam que a decisão tomada naquele pátio sujo era irrevogável. Eles haviam queimado as pontes com o mundo de Elias de forma definitiva. Júnia sentou-se na cadeira de balanço antiga, passando a mão na testa suada. Ela olhou para as mãos grossas e calejadas, as mesmas mãos que Elias via como inúteis ou indignas de um casamento de fachada. Eram agora as mãos de uma mulher livre. Jeremias serviu um pouco de água fresca. Ele observava Júnia, admirado pela força que ela havia exibido. Elias sempre a tratou como uma mercadoria estragada, mas ali, naquele momento de desafio e triunfo, Júnia era a coisa mais preciosa que ele já vira.
Ele sabia que o preço daquela liberdade seria a exclusão total. Ninguém da região ousaria se associar a eles, temendo a ira e a influência de Elias, mas isso não importava. Eles já estavam isolados. E agora esse isolamento era uma escolha mútua, uma fortaleza. Júnia rompeu o silêncio, a voz rouca, mas firme. Jeremias, ele vai voltar. Não para me levar, mas para se vingar do que fizemos. Ele não aceita perder o controle. Jeremias concordou com a cabeça. Se ele voltar, Júnia, ele não vai mais encontrar a filha que ele humilhava, nem o fazendeiro, solitário que ele ignorava. Ele encontrará uma família que está de pé, no meio do chiqueiro, mas de cabeça erguida. Ele pegou as mãos dela e, pela primeira vez, o gesto não era de consolo, mas de proposta de sociedade. Nós vamos transformar este lugar. O que era castigo será nosso refúgio. A primeira decisão foi prática, mas carregada de simbolismo. Eles se casariam. Não em uma igreja grande, com vestidos de seda e convidados hipócritas. O casamento seria ali, na fazenda, com o padre da pequena comunidade vizinha, se ele aceitasse o convite. O objetivo não era uma cerimônia social, mas um compromisso legal e espiritual que selaria a nova vida. Júnia não esperava o luxo. Ela só esperava a verdade. Nas semanas seguintes, a fazenda passou por uma transformação silenciosa. Eles não apenas mantiveram a rotina intensa de trabalho com os porcos e a plantação, mas expandiram. Júnia usou o conhecimento prático que Jeremias lhe havia ensinado sobre o solo e a criação. Ela organizou a produção de queijos e ovos, vendendo o excedente para feiras distantes, onde a sombra de Elias não alcançava. Eles trabalhavam lado a lado, o dia inteiro, e o silêncio da fazenda não era mais vazio. Estava repleto de planos e conversas sussurradas sobre o futuro. O cheiro do chiqueiro, que antes era o símbolo da humilhação de Júnia, tornou-se o aroma da produtividade e da vida. Honesta, Jeremias começou a enxergar nela não apenas uma companheira, mas uma parceira de negócios astuta, com um senso de organização que faltava em sua vida solitária. Ele se acostumou com o som da risada dela, um som que, de tão raro na fazenda, parecia vibrar no ar. O pequeno casamento ocorreu sob a luz suave do entardecer. O padre veio, hesitante, mas convencido pela sinceridade dos dois. Não havia convidados, exceto Tobias e sua família, que fizeram a longa viagem para testemunhar o momento. Eles trouxeram flores do campo e um bolo simples, caseiro. Júnia vestiu o melhor vestido que tinha, limpo, de algodão rústico, mas os olhos dela brilhavam mais do que qualquer joia. Ao trocar os votos, Jeremias olhou nos olhos de Júnia e sentiu a emoção crua apertar sua garganta. Ele não prometeu riquezas ou vida fácil, mas prometeu dedicação e respeito, e proteger a dignidade que ela havia conquistado com tanta luta. Júnia respondeu com a voz embargada que ela não precisava de títulos ou beleza social. Ela só precisava do amor honesto dele. Ali, entre o cheiro leve de terra molhada e o som distante dos animais, eles se tornaram marido e mulher. A vida não ficou fácil. Elias cumpriu a promessa silenciosa de vingança. Ele usou sua influência para tentar bloquear o crédito de Jeremias e espalhou boatos cruéis sobre a sanidade e a moralidade de Júnia. Mas eles estavam preparados. Cada ataque de Elias servia apenas para reforçar a aliança entre eles. Eles tinham um ao outro, e a fazenda, que agora era deles de fato, era a prova viva de que a resiliência vale mais do que o nome ou o dinheiro. A reconstrução de Júnia foi completa. Ela nunca mais voltou a ser a jovem acuada e silenciosa. O trabalho árduo a modelou, e o amor de Jeremias a fortaleceu. Ela entendeu que a feiura de que Elias falava não estava em seu rosto ou em seu corpo, mas na alma daqueles que a julgavam. E Jeremias, o fazendeiro solitário e amargo, descobriu que o amor não era uma fragilidade,
mas a força mais poderosa para enfrentar a dureza do mundo. Eles prosperaram lentamente, movidos pela honestidade e pelo trabalho. Anos depois, enquanto Júnia observava um Jeremias envelhecido, mas feliz, brincando com o filho deles perto do chiqueiro, ela sorriu. Aquele lugar, destinado a ser sua prisão e sua humilhação, tinha se tornado a fundação de sua felicidade. Ela, a filha considerada inútil e feia, tinha encontrado a dignidade e o amor no cheiro de porcos e na companhia de um homem que via sua verdadeira beleza. A vida deles era a prova de que a felicidade pode florescer nos lugares mais sujos e inesperados, desde que se tenha coragem para escolher a própria sorte e força para sustentar a verdade. Se você gostou desta história de resiliência e amor, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar essa mensagem de esperança. Obrigado por ter acompanhado e te espero na próxima história.